Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine, eu sou da ateliê Pano e Linha, que fica na cidade de Caçapava, São Paulo. Hoje nós vamos fazer um pano de prato, um pano de copa, não sei como você conhece, né? Toalha de cozinha, cada região, agora eu estou descobrindo que chama de uma maneira, né? Então nós vamos fazer com um barrado bem bonito. Eu decidi fazer um pano de prato porque eu recebi no site um tecido da Estilotex de sacaria, que é assim um tecido bege, meio cru assim, que eu sou apaixonada. Então eu acordei e falei, eu preciso fazer um barrado para aquele pano, porque fazia bastante tempo que eu não comprava ele. E quando chegou assim, eu me apaixono por ele, ele é muito lindo. Então eu vou fazer um barrado, mas você pode aplicar no que você tiver aí na sua casa, tá bom? Eu vou fazer um barradinho de seminole. São faixinhas de tecido, então dá pra você aproveitar o que você tem na sua casa, tá? E vai ser super simples e super rápido. Vamos lá já pros tecidos cortados e eu vou passar a medida pra vocês. Então, meninas, aqui, olha, eu já dei uma adiantadinha, mas eu vou passar as medidas pra vocês do que a gente vai precisar usar, tá bom? Aqui, olha, eu cortei 3 faixas desse tecido xadrez, eu cortei de 5 centímetros pela largura inteira do tecido, por 1,5, tá? E 2 faixas do floral de 4 por 1,5. Eu não vou usar a extensão inteira do tecido de 1,5. Vai acabar sobrando, mas pra poder facilitar, eu já deixei inteirinho, que se sobrar eu uso em outra peça, né? Isso aí nunca é perdido, né? Então, eu já adiantei aqui, olha, aí que eu falei, não, vou deixar essas duas sem costurar pra mim poder mostrar a medida certinho. Então, eu coloquei assim, olha, eu dei uma revezada aqui, olha. Não sei se tá dando pra ver certinho, olha. Coloquei um xadrez, um floral, xadrez, vou pôr um floral e vou pôr um xadrez aqui, tá? Então, a gente vai fazer essa junção, a extensão inteirinha, um pé de máquina inteirinho, tá bom? Eu vou costurar, tá? Pra poder ficar bem, não fica muito longo, né, o vídeo, né? Senão a gente costurando e gravando fica muito longo. Eu vou costurar, como eu já comecei aqui, vou costurar essas outras duas, vou passar e vou trazer pra vocês já passado pra gente poder ir pro próximo passo, que é cortar essa faixa pra fazer o barrado de seminole. Gente, o tecido que eu falei de sacaria é esse daqui, olha, ele é um tecido, ele é um bege, assim, cru, né, ele tem umas coisinhas mais escurinhas, assim, eu adoro esse tecido de sacaria, gosto muito. Ele não é um tecido, assim, muito legal pra secar a louça, tá? Então, muita gente tem dúvida, qual que é o bom pra secar a louça? Gente, o bom pra secar a louça é o pé de galinha, tá? Esse daqui é um tecido de sacaria, mas pra copa, pra enfeitar, pra você fazer um pano de cozinha mais bonito, pra você forrar seu fogão, pra forrar o armário, forrar alguma coisa que tá em cima da mesa, né? Então, a gente usa ele mais pra decoração, tá? E não é que ele não possa secar, porque se o pano é seu, você faz, né? Você pode secar e você vai fazer o que quiser com ele. Mas ele não absorve tanto quanto um tecido de sacaria pé de galinha, tá bom? Então, eu vou terminar de costurar a minha faixa e volto com vocês pra gente poder fazer o próximo passo. Então, meninas, olha lá, eu já costurei, tá vendo? Aqui a base tá azul, o tecido azul tá confundindo um pouco, né? Mas eu vou precisar da base que eu vou cortar. Então, olha, eu já costurei, tá vendo? Olha, as 2 faixinhas aqui e essas duas aqui, as laterais e a do meio, ficou, então, no caso, 5 faixinhas, tá? Bem, assim, uma cor pra poder destacar. Na verdade, as cores são parecidas, mas as estampas são diferentes. Gente, agora o que eu quero falar? Eu falei a medida de 5, né, 4, tudo por 1,5. Aí, Elaine, eu não tenho tecido que tenha a largura inteira, né? Por exemplo, se os kitzinhos, né, que eu vendo, não tem a largura inteira do tecido. Você não precisa fazer a largura inteira, você pode fazer 2 blocos, entendeu? Vamos supor que eu tivesse só esse daqui, eu poderia ter feito 2 blocos de 75 centímetros, tá? E unir da mesma maneira. Então, não é porque você não tem a faixa de 1,5 que você não vai fazer, tá? Você pode fazer com faixa de 70, aí se faltar, você faz mais um bloco de tecido. Entendeu o que eu tô falando? Mais um bloco de faixas. Não tem necessidade de ser corrido 1,5. Eu posso fazer 5 faixinhas de 70, depois eu faço mais 5 faixinhas de 70. Compreendeu o que eu tô falando? Então, não é desculpa, tá? Se não tem a faixa de 1,5, você pode fazer por partes, tá? Agora, o que eu quero explicar pra vocês?
a gente vai usar a régua, tá? O ângulo da régua, nós vamos usar o ângulo de 45 graus que vem nesse desenho aqui da régua. Se você não tiver a régua, eu vou ensinar você a fazer de outra maneira também. Se você tiver a régua facilita um pouco, porque você já consegue fazer o risco certinho, tá? Então, vou fazer primeiro com a régua. Nós vamos usar o ângulo, não sei se tá dando pra ver bem na câmera, porque a régua é transparente. Deixa eu ver como que eu vou mostrar. Nós vamos, aqui ó, nós vamos usar esse ângulo aqui ó, de 45 graus, tá vendo? Nós vamos colocar esse risco aqui de 45 graus, opa, mais pra baixo, esse risco de 45 graus, nós vamos colocar no pé do tecido aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, eu vou colocar ele no pezinho aqui, olha. Embaixo, na extremidade aqui do meu bloco de faixas. O que eu falei pra você, o 45 tá aqui, olha, gente, tá? Ele tá retinho aqui, porque daí eu consigo esse ângulo aqui, olha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui e risco, tá? Olha, aqui eu tenho o ângulo de 45 graus. Deixa eu ver se ficou bem certinho. Porque esse lápis aqui, ele tá com a ponta um pouquinho grossa e eu não posso... Deixa eu só acertar, olha. Eu acho que ele ficou um pouquinho fora. Vou arrumar, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Aqui eu já tenho o ângulo de 45 graus, tá bom? Desse lado, tá? Olha que eu risquei com a inclinação pra esse lado, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar o outro, ó. Eu tô colocando pra cá, tá vendo? Eu risquei aqui. Então, vou lá, ó. O outro lado, aqui, vou refilar. Vou deixar retinho aqui também. E o que que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar o ângulo do outro lado. Olha, 45 graus do outro lado. Tá vendo? Olha. Então, ficou um pra cá e a outra ponta, vamos puxar ela aqui, vamos dobrar ela aqui pra cima, pra vocês verem o que eu tô falando. Porque tem que ser o contrário, senão não vai dar o efeito que a gente quer. Olha, ó, aqui tá o outro risco, ó. Tá um assim e um assim. Tá bom? Tem que ser um pra cada lado, não pode ser os dois assim. Tem que ser um pra cá e um pra cá, tá? Subindo assim. Então, Elaine, legal, eu tenho a régua, sei como fazer. Mas e você que não tem a régua, o que que você vai fazer? Lembra aquela toalha de canto mitrado que eu ensinei de faixinhas? Depois eu ensinei fazendo o canto mitrado do jogo americano. O que que a gente faz quando não tem a régua e a gente quer o ângulo de 45 graus? A gente faz assim, olha. O tecido tem que estar bem retinho, né? Bem passadinho, e você vai o quê? Você vai vincar o tecido aqui, olha, dobrando assim, olha lá, dobrei, vinquei, quem tem o vincador, vinca com o vincador, quem não tem, faz com a unha, olha lá, já tem uma marca aqui, tá bom? Se você não tem a régua, você tem essa tática pra você fazer e vincar da mesma maneira que a gente faz o canto mitrado. Você vai chegar no ângulo de 45. Então, eu já vou cortar aqui, olha, que eu já tenho o ângulo que eu queria, né? Que eu falei. Vou cortar. Esse pedacinho aqui eu vou reservar pra alguma outra peça, tá? Porque agora, nessa peça do pano de prato a gente não vai usar, tá bom? E aqui, olha, é o outro lado, né? Então, nós vamos cortar do outro lado. Vamos virar aqui. Agora, vocês vão conseguir ver que cada um ficou para um lado. Agora, vocês vão ter bem a noção. Agora, não posso tirar a base ainda, que eu vou usar ainda. Olha só. Um para cada lado. Olha, tá? Um de cada lado ficou, tá bom? Então, uma ponta tá de um lado, a outra ponta tá pro outro. Vamos lá. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Qual a largura da faixa mais larga aqui? É 5 centímetros. Então, nós vamos fazer
faixas, vamos cortar faixas de 5 centímetros aqui. Deixa eu virar um pouco a base aqui. Vou ter que virar tudo. Ó, 5 centímetros, tá? Aqui, olha, eu coloco aqui na largura da régua de 5 centímetros. Se você não tiver a régua, só você marcar da fita métrica desse cantinho aqui, né? Desse lado aqui, cantinho não, desse lado aqui pra dentro, 5 centímetros. Deixa eu colocar mais aqui pra poder pegar inteiro. E você vai cortar. Opa, vai pra lá. Aí você vai cortar. Eu vou cortar 2 desse lado. Olha só como é que... Agora, deixa eu só cortar mais uma, que eu já vou tirar essa base. A base tá atrapalhando a cor, né? Azul. Pera aí, eu vou tirar a base já. Deixa eu só cortar mais uma. Desse lado, eu cortei 2. Mas você vai ter que cortar bastante, tá? Eu vou cortar só 2 pra gente poder começar a montar. E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Virei, vou cortar 2 também. Aqui, olha. Uma. 2. Todas de 5 centímetros de largura agora, tá? Não é de 4, é de 5 que a gente tá cortando. Aqui, vou deixar de lado um pouquinho. Eu tô agoniada com a base azul, porque não tô conseguindo mostrar, parece. Ai, agora sim. Agora sim, olha. Então, olha, foram 2 assim e 2 assim. Agora vocês conseguem ver a diferença, né? De um lado e outro, né? Porque a base não foi muito legal, não. Ah, o que você vai fazer? Você vai unir assim, olha. Olha só que lindo que vai ficar. Você vai unir assim. Tá bom? Então, olha, o que você vai fazer? Pode ir fazendo os parzinhos, depois você une os parzinhos, tá? Então, eu vou colocar frente com frente aqui, olha. Assim. Vou alfinetar os encontros aqui de costura, como a gente sempre faz, pra poder ficar o encontro bem certinho, né? Que o principal aqui é o encontro de costura, tá? Deixa eu pegar minhas alfinetes, eu não sei onde... Espera aí. Vou alfinetar. Deixa eu já costurar uma aqui pra vocês verem, né? Ficar bonitinho. E a faixa, você vai fatiar inteirinha, tá? O tanto que você precisar para poder fazer o seu barrado. Ah, eu decidi fazer um barrado, Elaine, para uma colcha, fica muito bonito fazer. Um barrado de uma colcha, um barrado de uma toalha. Aí, é só você ir emendando a quantidade até dar o tamanho que você precisa, tá? Então, deixa eu costurar esse daqui. Tinha que ter uma base de corte de cada cor, né, gente? Pra poder aparecer. Agora sim apareceu, no beijinho apareceu, né? Deixa eu virar um pouco a marca. Aqui, vamos lá. Eu vou costurar esse daqui pra vocês verem como vai ficar. Presta atenção quando for costurar, gente, não ficar puxando. Por quê? Porque o tecido tá cortado enviesado, ele tá cortado de lado, ele tá cortado em ângulo, então ele tá com elasticidade. Se você ficar puxando aqui assim, ele vai começar a ficar curvo, tá? Vai ficar uma curvinha assim, então não puxa, tá? Deixa a máquina correr solta, não fica puxando e nem segurando, né? Porque daí ele estica da mesma maneira. Tirar os alfinetinhos. Gente, olha aqui, chuchu. Olha só. Volta aqui de novo. Olha assim, tá? Então, você vai fazer isso em todos. Você vai terminar de fatiar da maneira que eu cortei, de 5 centímetros, e vai fazer até dar a largura do seu pano de prato, tá? Então, eu vou terminar de fatiar o meu, né? Deixa eu voltar lá de novo pra quem restou dúvida. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar com a minha base azul, que está confundindo, né? Então, aqui, olha, cada ponta tá de um jeito, né? Olha, cada ponta tá... Agora apareceu bem, olha. Cada ponta tá de um jeito, então eu vou continuar fatiando assim. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, até dar a largura que eu preciso, tá?
Então, vou fatiar, vou costurar e já vou trazer ela emendadinha pra vocês, pra gente poder finalizar o barrado do pano de prato, tá bom? Então, aqui, meninas, olha, eu já uni todas as duplinhas aqui, olha, já fiz vários, tá vendo? Ó, tem mais 2 aqui, aqui tem outros. O que que eu parei de costurar pra poder vir novamente falar uma coisinha pra vocês? Pra vocês unirem e fazer o formato de zigue-zague, o que que vai ter que ser feito? Todas as pontinhas você coloca pra um lado, tá vendo? Olha, as 2 pontinhas estão pra baixo. Quando eu vier com o próximo aqui do lado, eu não posso colocar a pontinha pra cima, porque, olha, não vai dar certo, tá vendo? Você vai se perder, ele não vai encaixar e não vai fazer o zigue-zague. Então, quer dizer o quê? Põe a pontinha pra baixo, porque daí vai formar o zigue-zague, tá vendo? Olha, se eu tivesse colocado do lado errado, ó como é que fica, olha. Ó, tá vendo? Além, não encontra a faixa, fica tudo estranho. Então, eu tenho que colocar todas as pontinhas para o mesmo lado. Então, coloca as pontinhas pro mesmo lado e costura os parzinhos novamente até dar a largura do seu pano de prato, tá? Então, eu vou costurar até dar a largura do meu pano de prato, vou passar e volto pra vocês poderem ver. Gente, olha a belezura que ficou. Olha, eu passei, tá vendo? Eu já uni todos os meus recortezinhos, passei, ó, debrucei a costura, tá? Tem muita gente que fala pra eu mostrar o avesso do trabalho, hoje eu lembrei disso e decidi não abrir as costuras, tá vendo? Eu só debrucei uma pra dentro, as duas assim, ó, uma olhando pra outra, ó, debrucei as costuras, tá vendo? Passei bem, passa esse lado com bastante paciência, passa o outro lado com bastante paciência, tá vendo que lindo que fica? Ó, quando você terminar, você vai ver que formou biquinhos dos 2 lados. Quando você estava fazendo, dava a impressão que tinha biquinho só para um lado, tá bom? Então, você não se perder, porque assim, gente, talvez eu ensino uma coisa tão lógica para algumas pessoas e para outras não. E para você, que é tão lógico isso para você, você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Então, se você não achar, isso aí eu já sabia, é só passar um pouquinho do vídeo, mas eu queria que outras pessoas que muitas vezes tá iniciando na costura, ou decidiu de curiosa mesmo, vou fazer, eu acho que eu consigo. Então, decidiu fazer, eu tô explicando pra você. Coloca os biquinhos pra baixo pra você não se perder na montagem, tá? É só isso. Aqui, gente, pro meu pano de prato, eu cortei quantos parzinhos? Ó, eu vou contar por aqui por baixo, pelos biquinhos de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parzinhos. Eu consegui um pouquinho mais que 50 centímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou cortar esse biquinho para eu poder fazer uma dobra e fazer um acabamento aqui, tá? Porque eu quero que faça um acabamento. Elaine, eu não achei muito largo esse barrado, não é assim que eu gosto de trabalhar. É só você diminuir o tamanho das faixas, né? Quer dizer, tamanho não, a largura das faixas, ou você diminuir as faixas, fazer só com 3 faixas, tá? Dá pra fazer também, vai ficar um pouquinho mais estreito o seu barrado, mas vai ficar bonito também. Não, mas eu queria sim que tivesse 2, então diminui a largura das faixas. Ao invés de você cortar com 5, corta com 4, e essa de vez cortar com 4, corta com 3. Você vai diminuir a largura do seu barrado, tá? Então, aqui eu vou cortar, deixa eu pegar aqui o cortador de novo. Eu vou tirar esse biquinho, porque eu preciso que faça um acabamento. E o que que eu vou fazer? Eu vou usar a pontinha aqui, olha, do biquinho de flor, ó, a pontinha dele vai ser minha orientação de reta. Vamos supor que você, eu não tenho régua, essa igual a sua. Então, o que que você faz? Traça um risco aqui, olha, pra você saber que é a partir daqui que você vai marcar. Não é pra cortar aqui não, vai ficar muito em cima. Ó, tá vendo o risco aqui? Então eu vou a partir desse risco, eu vou cortar, que é a partir da pontinha do trabalho, da florzinha, tá? Olha, eu corto
2 centímetros. E esses biquinhos todos vão sair. Olha, tá vendo? E vai ficar da pontinha de flor até aqui a extremidade 2 centímetros. Eu vou precisar para poder eu fazer um acabamento bonitinho aqui, tá bom? Então, vamos lá, olha. Vou marcar de novo aqui, para quem não tem essa régua, né? A gente tem que fazer para todo mundo, não é mesmo? Então, vamos lá. A partir do biquinho. Opa, tá torto aqui. A partir do biquinho, eu corto. Deixa eu riscar. Opa, não deu ainda. Ali ficou tortinho. Deixa eu fazer bonitinho. Ah, tá bom, viu? Ó lá, vamos apontar esse lápis, né? A dúvida de todo mundo, como que aponta esse lápis? Vamos apontar ele aqui, aproveitar. Que ele quebrou aqui, nós já vamos apontar para todo mundo ver. Olha lá, a pontinha já saiu de novo. Vamos aqui, ó, a partir, então, do risquinho, eu corto 2 centímetros. Gente, poderia cortar direto, tá? Você que tem a régua, é só você marcar e cortar. Eu tô fazendo isso pra quem não tem a régua, ou quem tá inseguro de direto cortar, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Vou riscar primeiro. Vou riscar. E agora que a ponta do lápis ficou grossa mesmo, porque agora eu apontei ele, vou fazer de ladinho assim, que daí dá certo. Aqui. Deixa eu riscar inteiro aqui. Gente, esse lápis que eu tô usando, ele apaga com o ferro, viu? Ele não é aquele lápis que tem aí no mercado que não apaga. Esse apaga. Ele é igual uma cera, sabe assim? Bem facinho, você passa o ferro, ele desaparece. Aí, eu marco, gente, 2 centímetros a partir do risquinho. Olha que lindo que tá ficando esse barrado. As pontinhas, claro, fica ali pra gente poder colocar na nossa caixinha de retalhos. Uma hora a gente usa, né? Olha lá. Olha que lindo! Tá vendo? A gente vai... O que você vai fazer agora? Agora, você vai lá no ferro, vai passar 1 centímetro pra dentro de um lado só, tá? Um lado você passa com o ferro, marca 1 centímetro, passa desse lado. Esse lado aqui de baixo não precisa fazer isso, tá? Só o lado... escolhe um dos lados, né? Um dos lados você dobra 2 centímetros. Aí, você já aproveita, corta uma faixa de 7 centímetros, dobra 1 centímetro também, ó, igual eu fiz aqui, pra gente poder fazer a parte superior do pano de prato, tá? Eu vou passar o meu, trago passadinho, pra gente poder colocar no pano. Então, aqui, meninas, olha, eu já passei, tá vendo, ó, a dobrinha aqui atrás, olha, tá? Deixei bem passadinho. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu pano de prato... Aqui, deixa eu abrir ele aqui. Vou colocar a parte de trás dele virado pra cima e vou colocar assim, olha, tá bom? Então, ó, sobrou bem pouquinho, tá vendo? De cada lado. Como as máquinas têm larguras diferentes no calcador, então, você faz a quantidade que vai dar no seu pano de prato, tá? Aí, depois você vê, eu fiz o primeiro, eu sei que tantas faixinhas dá. Primeira vez você mede tudo, vai costurando e vai medindo. Da segunda vez já não vai precisar, é só você anotar quantas faixinhas você precisa. Aqui, olha, coloquei os alfinetes aqui pra poder segurar. E vou fazer uma costura pé de máquina. Aqui. Bem devagar, tá? Pra você respeitar as dobras que você fez, né? Você debruçou as costuras. Então, presta atenção pra não ficar embolada, né? A costura. Deixa dobradinho mesmo, do jeito que você passou. Ai, Elaine, minhas pontinhas não encontram, já tentei de tudo. Gente, tem que ter paciência, tá? A gente não aprende as coisas do dia pra noite, tá?
Ai, por que de todo mundo encontro? Porque todo mundo já faz há mais tempo, ou então a pessoa treina bastante, então só não consegue quem desiste no meio do caminho. Então não pode desistir. Uma hora suas pontinhas vão encontrar, tá? As pontinhas que eu falo é do barrado, tá bom? É que eu lembrei disso agora, decidi falar. Aqui, olha. Então eu já coloquei. Olha, eu vou debruçar o meu barrado pra frente. Mas eu já vou aproveitar e já vou colocar aquela outra faixinha desse lado aqui. Aquela faixinha que eu passei. Cadê ela? Tá aqui. Aqui, olha, eu vou colocar desse lado. Vou fazer a mesma coisa, tá vendo? Os dois barrados nas costas do pano de prato. Por enquanto, nas costas, tá? Então, vou passar com pé de máquina. Olha lá, passei. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai debruçar pra frente, tá? Os dois lados. Então, vamos começar aqui pelo de cima. Ó, virei o pano, puxei pra frente e vou dobrar. Eu posso deixar essa barrinha aqui atrás, ou eu posso fazer tudo pra frente, todo o tecidinho pra frente e deixar assim atrás. Aqui em cima eu vou deixar um barradinho. Aqui, olha, que eu acho bonitinho deixar. Então, eu deixo esse barradinho. Essa hora tem que ir pro ferro também. Eu só não vou porque eu vou fazer aqui com vocês, mas você que tá fazendo aí na sua casa, já vai pro ferro, passa pra poder o tecido assentar e vincar bem certinho, tá? Porque a gente já tá chegando nos finalmente dos barrados. Olha lá, tá vendo? Olha que bonitinho que já tá esse lado. Agora, né, gente, a cereja do bolo, né? O barrado maravilhoso que a gente fez de seminole. A gente vai trazer ele pra frente. Aqui, eu não vou deixar uma pontinha, um pedacinho do tecido pra trás. Por quê? Porque senão vai comer um pedaço do meu desenho. Então, eu vou deixar ele bem aqui, olha, tá? Bem no meinho aqui. Vai precisar de ir no ferro, olha lá, tá bom? Eu não vou deixar assim, ó. Porque se eu fizer assim, ó, vai ficar muito na ponta, tá vendo? E vai ficar atrás, mas vai ficar muito na ponta. Eu não quero. Eu quero que ele fique assim, olha, tá? Então, você acerta bem bonitinho aqui, olha. Com bastante paciência, né? Coloca assim no meinho a costura, olha. Lá no meinho, tá vendo, ó? Só com a mão, não tô nem no ferro, a gente já vai ajeitando. Olha. Já vai ajeitando. Aqui também. Depois eu vou ter que ir no ferro, porque esse barrado, por ter muita costura, ele é grosso, né? Então, pra poder ficar bonitinho, assentado, eu vou ter que ir no ferro antes de costurar. Então, deixa eu só mostrar pra vocês um detalhezinho que eu quero colocar nesse paninho. Olha só, o que eu quero colocar nesse paninho, gente? Eu quero colocar essa cianinha aqui, eu tô doida pra usar ela. Tenho pra vender no site, tá? É uma cianinha larga de algodão, tá bom? Algodão cru. E eu vou colocar ela aqui, nesse acabamento de cima. Como que a gente coloca, Elaine? É metadinha da cianinha pra dentro. Olha lá, assim. Eu vou colocar aqui, olha, essa largura inteirinha. Deixa eu já cortar. Pera aí, deixa eu pegar uma... Eu tô sem a tesoura aqui, não vou cortar agora não. Vamos lá, eu vou colocar na... Ó, metadinha da cianinha pra dentro. Tá vendo? E vai ficar assim. E vou alfinetar aqui, gente, porque tem que alfinetar, tá? É como se eu estivesse colocando uma renda, então tem que alfinetar. Eu vou mostrar agora de pertinho pra vocês. Assim que você vai colocar, ó, vai ficar só a metadinha dela pra fora, só pra dar um charmezinho nesse pano de prato tão lindo que tá ficando, tá bom? Vou terminar de alfinetar aqui e volto com vocês pra gente costurar. Eu vou costurar com vocês a cianinha e costurar
a lateral do pano de prato, que é o que falta pra gente terminar. Também, gente, vou trocar a linha, tá? Presta atenção na cor da linha que você for usar. O meu tecido é azul marinho, então eu preciso colocar um tecido uma linha bem próxima da cor, pra poder ficar, assim, bem discreta a costura e bonita, tá bom? Então, vou terminar de alfinetar aqui, vou trocar minha linha e venho costurar com vocês. Então, aqui, olha, meninas, fui lá, passei no ferro, já deixei bem assentado. Olha lá a minha cianinha bem discretinha, mais um chuchuzinho, tá? Aqui também eu já passei, olha. E o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar uma costura na beiradinha desse lado, na beiradinha desse lado e na beiradinha aqui desse barradinho de cima também, tá? Já troquei a minha linha, como eu falei, que eu gosto de trabalhar com linha bem na corzinha do tecido. Então, vamos lá pra costura dos finalmente do nosso barrado. Já costurei esse lado, tá vendo? E o lado de baixo com uma linha da cor, tá? Não coloquei azul embaixo, só em cima. E aqui, beiradinha. E a cianinha, tomar bastante cuidado com a cianinha pra ela não sair do lugar. Como eu falei, é a metadinha dela que fica pra dentro, né? Daí a gente vai bem devagarzinho, tá? Pra não perder a costura. Ó lá, levanta um pouquinho, se precisar. Bom? Bem devagarzinho. Essa costura eu vou fazer bem devagar, então eu vou terminar ela, vou fazer a costura aqui de cima e volto pra gente poder fazer os acabamentos laterais. Olha lá, já fiz a costurinha, né, na beiradinha, como eu tinha falado que eu iria fazer. Olha a minha cianinha aqui. E aqui também já fiz uma costurinha. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou passar uma costura, a lateral inteirinha do meu trabalho, tá? E eu fiz o quê? Eu dobrei, tá? Aqui, 3 centímetros, certinho, como eu ensino nos outros vídeos que eu já fiz. Pra você que tá começando, dobra, risca 3 centímetros, faz a dobrinha, alfineta ou coloca o clipezinho, né? E vamos costurar a beiradinha toda, nosso paninho ficar pronto, tá? Vamos lá. Virar pra cá agora. Agora eu vou costurar com vocês, porque a gente já tá terminando. Mudei a linha, né, gente? Porque o tecido da sacaria é um tecido cru. Eu não poderia continuar com a linha azul. Coloquei a linha bem parecido com a sacaria. Se for branca, você volta pra branca, né? No meu caso é cru. Gente, muita gente pergunta dessa minha máquina. Essa máquina é uma Zoji, tá? Ela... Zoji A8000. Muita gente me pergunta. Ela corta a linha, tá? Ela tem um cortador de linha. É muito bacana, gente. Tem uma máquina que corta linha. E é uma máquina industrial da Zoji, tá bom? Caso você queira saber valor, saber... né, quanto custa uma máquina dessa, eu tenho parceria com o Delmir. Eu vou deixar o telefone dele, tá? Na descrição do vídeo e nos comentários, tá bom? Tá lá, tô terminando. Deixa eu só ajeitar aqui. Esse daqui que eu não... tá meio dobrado estranho. Deixa eu arrumar pra ficar bonitinho. Nada de coisas dobradas estranhas, né? A gente tem que deixar tudo muito bonitinho.
Aí, viu? Tava errado. Vou arrumar aqui, alfinetar de novo. Por isso que é bom você que tá começando, não dobrar assim, sabe? Ir no meio no olho e dobrar. Eu faço isso porque eu já tô acostumada a fazer bastante tempo. Então, se você não está acostumada, não faça isso. Risca, tá bom? Os 3 centímetros. Vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar um card aqui, vou ver se eu consigo colocar, pra você poder achar o vídeo que eu mostro eu riscando, tá? Bonitinho, pra você que é iniciante. Opa! Ah, meu Deus. Cianinha enroscou. Vamos lá. Bem bonitinho. Dá um retrocesso no final, né? Gente, olha isso. Vamos lá, volta aqui a câmera. Olha isso, gente, que barrado mais chuchu. Deixa eu colocar assim, ó, pra você poder ter noção. Olha só. Olha que barrado mais chuchu que ficou. Olha. Tá vendo, gente? Que lindo. Eu adorei. Uma ideia legal para você fazer seus paninhos aí, tá? Como eu falei, não precisa fazer nessa largura que eu fiz. Deixa eu colocar mais pra baixo de novo. Não precisa fazer nessa largura que eu fiz, tá? Pode fazer com menos faixa, pode fazer faixas mais estreitas. Não precisa ser 1,5 como eu usei. Você pode fazer 2 blocos de faixas de 75 centímetros, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que sobrou. Olha, sobrou isso daqui. Tá vendo? Sobrou isso daqui de tudo que eu precisei cortar. Então, 2 faixas, 2 blocos de 75 centímetros, 70 centímetros, dá pra fazer tranquilo, tá? O seu paninho de prato, porque o meu sobrou, tá? Então, você pode pegar aqueles tecidos lá que muitas vezes não tem 1,5 de largura, né? Só tem os 5 centímetros e usar. Então, não tem desculpa, tá? Falar, ah, não tenho tecido. Tem, pode fazer sim. É só você usar 75 centímetros e fazer 2 vezes essa composição, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, porque eu amei o resultado. Os tecidos que eu usei, gente, eu tenho lá, tá? No site, é só você dar uma chegadinha lá no site. Eu tenho esse tecido aqui, é um tecido da Eva, que pra variar é muito bonito, né? Eva é muito bonito. Então, eu tenho ele lá no site, eu tenho a rendinha, eu tenho a sacaria, mas se você tiver em casa, ó, mãos à obra aí, não precisa comprar, é só ir pra máquina e se divertir, tá bom? Espero que você aproveite bem, faça barrados pra vender. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo pra mim, compartilhe com o WhatsApp, compartilha nos grupos de Facebook, tá bom? Para que mais pessoas possam fazer esse barrado bem bonito. Se você não faz para vender, faz para enfeitar a sua casa. É tão legal ver alguma coisa nova em casa, né? Então aproveita e faz para enfeitar a sua casa, tá bom? Eu agradeço a sua companhia até aqui. Deixa o seu joinha aqui, por favor, tá bom? Deixa no comentário, se você tiver algum comentário para fazer, tá bom? E aproveite bastante essa ideia. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!